Muito bom dia, terça-feira, começando com um devocional incrível, né? Gostou do devocional? Eu gostei demais. Quero dar bom dia para você que está aí, que abriu a porta da sua casa para que a gente tivesse um programa, né, juntinhos, falando sobre a palavra de Deus. E hoje, mais uma vez, eu tenho certeza que o programa vai falar com você. Nós falaremos sobre fé na pandemia e hoje tem convidado que é pastor, é isso mesmo, o pastor Davi Melo vai falar com a gente daqui a pouco, já está aqui com a gente, né? E é uma palavra que vai edificar nossas vidas, que vai trazer esperança, depois de tudo que a gente falou sobre, né, cuidados com a saúde, enfim, hoje uma palavra de fé, uma palavra para a gente continuar a semana aí, ontem, segunda-feira, né? Para a gente continuar a semana aí todinha edificados pela palavra de Deus. Antes eu quero ler um versículo que diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Vou ler de novo, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Tá vendo? Pela fé, é dom de Deus. E pela graça que nós somos salvos. Pela fé, nós conseguimos, pela graça, ser salvo. A graça de Deus mediante a fé. A fé é um instrumento, né? Então, como que está a sua fé? Vamos edificar, vamos fortalecer ela hoje nesse programa aqui, tá bom? Conversando sobre ela. E é bom que a gente cresce juntinhos, né? No momento que a gente faz um roteiro, no momento que a gente convida alguém, no momento que a gente convida alguém para estar aqui, nós já estamos trabalhando, edificando a nossa fé e querendo compartilhar com você. E esse programa é só um resultado, é um compartilhamento, né? E uma certa forma de caminhar juntos na edificação da nossa fé, né? Que bom. E me fala se você está gostando também. Pode mandar uma foto com o @manhãIPP, mandar ou postar lá no Instagram, né? No nosso Instagram, manhãIPP, que a gente reposta, que a gente publica aqui. E tem o quadro Stories que Edificam, né? Que tem a ver com isso que eu falei. E a gente sempre passa pelo Instagram vendo algum Stories que edificou. Vamos lá para o quadro gostoso Stories que Edificam. O Stories que nós escolhemos foi do reverendo Elder Cardim, que ele escreveu assim: me aproximo mais de Deus à medida que entendo melhor o que ele disse em sua palavra. Olha aí que legal, né? E é desse jeito, a gente se aproxima mais de Deus à medida que a gente entende melhor o que ele disse na palavra dele, né? Ele deixou um manual de instruções para a vida na palavra, né? Para tudo que a gente precisa na palavra dele. E foi uma marcação que o reverendo Elder Cardim fez do site, do Instagram, né? Em palavra, em inglês, né? IN palavra. É muito bom, muito bom. Me aproximo mais de Deus à medida que entendo melhor o que ele disse. Para entender melhor, né? A gente vai conversar sobre fé. E para falar sobre fé, nós convidamos o reverendo Davi Melo Júnior, casado com a Tatiele Melo, mestrando em letras, formado em teologia pelo Mackenzie, escritor e pastor há 18 anos, trabalhando com plantação e revitalização de igreja. O pastor Davi é pastor da IPB Jardim Bonfilhole, São Paulo, aqui pertinho, no Butantã. Quero dar bom dia para o pastor, agradecendo já a sua presença aqui conosco. Bom dia, pastor Davi. Bom dia, Lídia. Bom dia a todos que nos assistem. Uma alegria estar aqui com vocês. Fique ligado aqui conosco. Que bênção. Daqui a pouco a gente vai falar sobre fé e falar sobre essas coisas que aconteceram na pandemia, e o pastor vai trazer uma palavra de esperança para a gente continuar aí, né? Porque afinal a pandemia não acabou, assim como nossos problemas não acabaram. E eu não sei o que você está passando, mas a fé é aquele instrumento para nos aproximar de Deus e conseguir passar por essas situações, né? Deus não dá uma aprovação maior do que a gente pode imaginar, e a gente tem que saber que Ele está sempre conosco, né? Então fica ligadinho que daqui a pouco a gente vai conversar, tem uma mensagem especial para você. E antes, eu quero dar um recado para você que quer renovar os ambientes da sua casa, do seu escritório ou qualquer espaço que precisa de transformação.
A Estilo Design é uma empresa especializada em consultoria de interiores que une a funcionalidade e a estética, oferecendo conforto e bem-estar através da decoração. Você sabia que a transformação de um espaço influencia no seu bem-estar, comportamento e qualidade de vida? É por isso que você precisa conhecer a Adriana Honório e a Estilo e Design. Todo o projeto vai ser muito bem pensado para atender o seu desejo de forma funcional e você vai se surpreender com o resultado. Quer conhecer um pouquinho mais? Acesse lá estilodesign.com.br ou pode enviar um WhatsApp para o número 011 99657 9900. Vou repetir, 011 99657 9900. Manda um recadinho lá e você pode acompanhar também os projetos realizados pela Estilo e Design através das mídias sociais, no Instagram ou Facebook, estilodesign.decor. Estilo e Design, um projeto completo para sua casa. Muito bom, né, Adriana? Arrasando aí nos projetos. Ela tem muito bom gosto. Eu tenho certeza que ela vai encontrar um que se encaixa de acordo com o seu perfil, com o seu estilo de vida, tá bom? Dica de ouro aqui no EPP para você. E falando em dica de ouro, nós temos o nosso ponto de vista hoje com a Inara Lisboa, que vai falar sobre funcional ou crossfit. O Inara sempre trazendo informações interessantes. Veja aí nosso ponto de vista de hoje com a Inara Lisboa. Oi, gente! Seja muito bem-vindo ao quadro Vida Saudável. E o assunto de hoje é: o que é melhor, funcional ou crossfit? Funcional, ele trabalha algumas capacidades do seu corpo, como velocidade, agilidade, flexibilidade, força, equilíbrio. Quem pode praticar? Todos, porque ele envolve principalmente o tratamento de algumas lesões e fortalecimento do seu core. E agora, o crossfit. Crossfit, ele é um esporte de alta intensidade, tem muito impacto. Ele visa bastante movimentos calistênicos, movimentos de ginastas e principalmente levantamento de peso. Quem pode praticar? Todos. Porém, se você tem alguma lesão, se você tem algum déficit, eu recomendo que você trate essa lesão primeiro, antes de fazer essa atividade. E lembra, em ambos, tanto no treinamento funcional quanto no crossfit, é importante que você tenha um acompanhamento com um profissional responsável e sempre de olho em você, para ver se você está fazendo os movimentos corretos. Tá bom? Então, te espero até a próxima. Tchau! Olha aí, para você que está em dúvida de praticar esporte, a Inara sempre traz dicas aqui boas pra gente, né? Boas dicas, eu gostei demais. E falando em esporte, hoje é dia do capoeirista, né? Vamos falar de curiosidades sobre esse esporte nacional. Vamos lá para o nosso Minuto Curioso. Olimpíadas aí rolando, né? E tá sendo uma delícia poder acompanhar, mesmo que seja de madrugada, mas estamos lá, né, torcendo pelo nosso Brasil e acompanhando os esportes, né, no mundo inteiro, né? E hoje vamos falar sobre, no nosso Minuto Curioso, curiosidade sobre o Dia do Capoeirista, né, que é um esporte nacional. A palavra capoeira significa o mesmo que mato ou arbusto cortado, né? A palavra capoeira, mato ou arbusto cortado, a gente sabe disso, né? Em 1890, com a proibição da capoeira e o Código Penal, quem desobedecesse à lei poderia ficar de 2 a 6 meses na prisão. Olha só, já foi proibida a capoeira, quem diria, né? O berimbau, instrumento utilizado nas rodas de capoeira, teve origem na parte sul da Índia. Olha só, berimbau conhecidíssimo, quem pensa que é da Bahia, não, é originário da Índia, né? E ainda falando do berimbau, o instrumento é baseado na harpa, sendo esse instrumento o mais antigo já inventado em todo o mundo. Outra curiosidade, a música cantada na capoeira foi introduzida
introduzida com o intuito de enganar os senhores da terra. Olha só, o pandeiro tem origem também na Índia e foi trazido até o Brasil por meio dos portugueses para ser utilizado em vias sacras. Olha aí, curiosidades sobre o dia da capoeira, né? Falando de esporte aí, agora que é um esporte, né, no Brasil. Enfim, curiosidades para você aqui no Manhã IPP. Até rimou, né? Olha só, tô fazendo poesia hoje, olha. Gente, vamos lá, a gente vai fazer um rápido intervalo, a gente volta conversando com o pastor, falando sobre fé na pandemia e eu tenho certeza que esse programa vai falar com você. Rapidinho intervalo para tomar uma aguinha, a gente já volta conversando com o pastor Davi Mello. A campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros continua. Compramos mais uma casa comercial que ainda precisa ser quitada. Nossa visão é ser uma grande igreja missionária e cremos que devemos continuar avançando em fé. Para isso, precisamos das suas orações e da sua generosidade. Se você é abençoado pelas pregações, louvores e estudos bíblicos, queremos te convidar a ofertar. Faça sua doação para a conta que aparece na tela e participe da campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Juntos, fazemos uma grande igreja missionária. De segunda a sexta, às 7 da manhã, a criançada tem espaço na IPP-TV. Diversão, histórias e muitas lições para a vida dos nossos pequeninos no Pinheirinhos TV. E aos sábados, 7 da manhã, tem sempre a estreia de um novo programa da temporada. Eu quero ver você por aí, hein? Pinheirinhos TV, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. De volta agora com o pastor Davi Mello. Bom dia, pastor. Agora, bom dia, Lídia. Mais próximo, né? Eu tava lá, você aqui. Pastor, que bom poder falar de fé nesse momento tão assustador. Muitas vezes, muitas pessoas estão passando, né? E todos os setores, todos os tipos, todas as pessoas passando por dificuldade. A fé é um instrumento que nos ajuda a continuar, né? Com certeza. Esse tema ele é bastante recorrente, mas agora ele se faz muito necessário, mais do que as pessoas imaginam. Porque nós vivemos num campo religioso. O Brasil ele é um celeiro religioso. E quando nós falamos sobre fé, as pessoas elas confundem muito a terminologia fé com aquilo que é chamado de otimismo ou força do pensamento positivo. E nós devemos, primeiramente, fazer uma distinção sobre o que é a fé, né, que nós pretendemos falar aqui. É verdade. E se quiser falar sobre qual é a fé que nós vamos falar, já pode começar. Muitas pessoas se afastaram de Deus também, se aproximaram de outras, se aproximaram de Deus, né, pastor? A pandemia veio aí, acho que para ser um grande divisor também. Eu não sei, o que acontece, né? Como que foi lidada com a fé nesse momento de pandemia? Eu creio, Lídia, que uma das dificuldades que nós temos é justamente o fato de termos uma herança cultural muito forte de um conceito de fé que ele não é bíblico. E por isso nós vimos esse êxodo de pessoas dos ambientes de culto, dos ambientes de ensino, porque o conceito de fé cultural, ele é de uma afirmação positiva, constante de que vai dar certo alguma coisa. E isso não é bíblico. A fé bíblica, ela começa primeiramente por um princípio muito importante, de que o homem natural, ele precisa de Deus em tudo. E a fé, inclusive, ela é um dom de Deus. E essa fé que nos faz permanecer, mesmo em momentos de grandes desafios, de adversidades, só pode ser dom de Deus, porque o pensamento positivo humano, ele é falho. E até eu vi um estudo outro dia que a nossa tendência, até o próprio Hernandes Dias Lopes falou que 70% das coisas que a gente pensa, eu vi num sermão dele, não acontecem.
Olha como é grande a proporção, né? E como a gente tem a tendência a pensar coisas negativas. A gente tem que fazer um esforço, né, para trabalhar. E depende da nossa atitude também, trocar e meditar. Eu acho que tem um esforço aí que é buscar a palavra de Deus, né? Ouvir, né? Eu queria que o senhor falasse sobre isso. O que a gente pode fazer para melhorar o que cabe a nós, né? Já que é dom de Deus, a gente não pode fazer a parte dele. Mas o que a gente pode fazer para melhorar, assim, para deixar a nossa fé mais saudável? Joia. Nós precisamos nos lembrar que, nesse aspecto, nós estamos falando sobre um cuidado pessoal. As pessoas, elas estão hoje em dia preocupadas com isso. Eu não acredito mais no que estão dizendo em todos os lugares. A grande maioria tem manifestado isso. Eu preciso julgar tudo o que eu ouço, e é algo nobre, nós devemos fazer isso mesmo. Mas esse cuidado pessoal com o que nós ouvimos, a forma como nós nos comportamos em ambientes comunitários e religiosos, deve vir acompanhada de uma preocupação de como que eu lido com as informações do dia a dia. Porque as pessoas hoje em dia que estão com dificuldade no tema relacionado à fé, são aquelas pessoas que em um momento ou outro elas aderiram a um conceito de proximidade de Deus que não está na Escritura. E que conceito é esse? É algo vendável, é algo que pode ser empacotado e passado para o outro como um produto. Então, alguma coisa está errada. Nós precisamos pensar assim, porque até um antigo poeta disse: a primeira coisa que eu fiz quando eu vim a este mundo foi chorar. E quando eu for dele, eu vou fazer pessoas chorar. Então o choro, ele marca a existência humana. Mas a Bíblia também nos diz isso, né? Que o homem, ele tem uma carência de Deus justamente para trazer significado à existência, porque senão é um choro constante. Mas que mensagem é essa que as pessoas estão recebendo e que produz uma evasão ao invés de uma inclusão e integração a ambientes de fé, biblicamente falando? É a adesão de uma mensagem de ênfase num positivismo, ênfase no que o homem pode ser, se tornar, ele pode ser tudo quanto ele imagina. E nós vimos um pouco antes da pandemia, né, Lídia? O grande número de pessoas que aderiam mensagens do tipo: não fique satisfeito com o que você tem, não fique satisfeito com quem você é. Se você vir para o lado de cá, vir para o nosso time, você vai ter coisas e coisas. Só que o que são as coisas diante de uma pandemia? Né? Então, esse é um tema muitíssimo importante. Nós precisamos, primeiramente, ressignificar o que é a fé. A fé bíblica, ela é dom de Deus, e o primeiro resultado que essa fé ela promove em nós é a proximidade com Deus. E a graça recebida é a salvação. E isso nem a morte tira de nós. Os bens materiais, eles se vão, eles ficam, na verdade. Mas nem a morte nos livra, aliás, nos separa, nos tira dessa íntima comunhão com Deus. E essa é a beleza da fé cristã. É verdade. Tanto é que gente milionária aí teve, né, partiu agora na pandemia e todo o dinheiro não pôde comprar saúde, né? E, pastor, tem algumas coisas que a gente deve se atentar para não se afastar, para não deixar ser levado por esses ventos de doutrinas, né? E o que o senhor acha que acontece, que as pessoas são levadas por isso? O que pode levar a pessoa a se afastar? Olha, nós vemos hoje em dia uma grande necessidade de discipulado. Nós precisamos discipular todas as pessoas. Discipulado não é um assunto de quem está chegando agora na igreja. O discipulado é a vida do crente, é a vida do cristão. O tempo todo ele busca aprender, ele busca sedimentar as bases da fé. E o apóstolo Paulo disse na segunda carta aos Coríntios: examinai-vos a vós mesmos, se estáis na fé. Este exame, ele, no princípio da igreja, as pessoas elas se reuniam para fazer um exame pessoal, averiguavam de acordo com os postulados do credo. Não é um texto de decorar apenas e sair recitando como se fosse uma ladainha, não, mas é de ver se a nossa convicção ela é exatamente aquela que os apóstolos nos legaram, né? E em diversos períodos da história, em momentos especiais como na época dos reformadores, houve uma grande preocupação disso também, e também em ambientes de epidemia. As pessoas elas se reuniam
para fazer um exame de si, se o que elas pensavam sobre Deus era bíblico, se a comunhão com a igreja, a forma como elas se relacionavam com a igreja local era bíblica também, e se elas estavam vivendo a palavra de Deus no dia a dia, porque Deus não nos ordena que nós vivamos algo impraticável. É verdade. Os mandamentos do Senhor são totalmente possíveis de serem praticados, e aquilo que nós pensamos, isso eu não posso, nós podemos ter paz, porque Jesus vive em nós, Ele nos leva a obedecer à lei de Deus, né? Então esse exame, ele é necessário, é algo muito faltante hoje em dia. Por isso que as pessoas, elas saem dos ambientes que falam sobre Deus em meio à pandemia, porque o que foi vendido, vou usar essa expressão, porque esse conceito vendido de Deus é de uma máquina de bênçãos, né? Essa frase não é minha, é de um autor chamado John Blanchard, bastante conhecido no meio reformado, e Blanchard, ele dizia que muitas pessoas pensam que Deus é como aquela máquina que a pessoa deposita moeda, ela aperta então um botão do objeto de interesse, um refrigerante ou um pacotinho, um doce, sei lá, e sai algo. Esse tipo de culto da barganha, da troca do eu estimulo Deus, eu provoco Ele, me devolve o que eu quero, e isso fez com que muitas pessoas nesse momento tivessem uma espécie de ojeriza a temas relacionados à espiritualidade. Mas hoje nós queremos convidar você a meditar em tudo isso e voltar a pensar em como está a sua comunhão com Deus, e que é possível você ter uma fé bíblica, e essa fé bíblica traz paz em momentos de grande adversidade. É verdade, e isso que o senhor falou sobre o discipulado é algo tão, como o senhor mesmo disse, né, tão conhecido por nós de ouvir falar, mas é tão pouco bem executado, digamos assim, né, porque é uma caminhada, é uma comunhão com pessoas que te aproximam verdadeiramente de Cristo, né? Exato. E isso tira toda e qualquer heresia, ou toda qualquer engano, qualquer venda enganosa, né? Exato. E eu acho que isso, as igrejas carecem muito desse discipulado hoje em dia. Eu queria que o senhor falasse da importância que a gente pudesse conscientizar de fazer, de ter alguém para caminhar, né, junto né, com o discipulado, fazer o discipulado. Uma das coisas que me edificam bastante é meditar o caráter do discipulado que Jesus deixou para os seus discípulos, né? Como que era seguir Jesus nos dias de Jesus? Ele chamou aqueles a quem ele mesmo quis para estarem com ele. Jesus não chamou pessoas e os enviou a pregar imediatamente. Ele primeiramente chamou para que essas pessoas estivessem com ele. E o que era esse estar com Jesus? Na cultura do Antigo Oriente Próximo, o aprendizado junto a um mestre da lei de Deus era mudar-se de endereço. Era deixar os seus bens, deixar as suas coisas e então passar a morar com essa pessoa, aprender com os hábitos dela, ouvi-la, né? E isso era tão forte, Lídia, que mesmo quando Pedro ele negou a Jesus, uma das pessoas dizem, é inegável que você estava com ele, porque o seu jeito de falar é igual ao dele. Olha. De tanto que ele conviveu com Jesus. Então o discipulado começa por aí, sabendo que nós fomos chamados por Jesus para estar com ele. E como que nós estamos com Jesus? O Espírito Santo, ele coloca no nosso coração uma convicção ímpar que o mundo não dá, é que Jesus está vivo. Ele é a pessoa mais viva deste universo, e eu posso manter comunhão com ele através da oração, da meditação da palavra e da comunhão santa. O discipulado, ele tem esse tripé. Se nós deixarmos de estudar, não estou falando de uma leitura rápida, mas um esmero, uma prática de ler a Bíblia, e eu tenho um método, Lídia, que esse método ele é infalível. Que ótimo. É ler a Bíblia toda e sempre. Porque há pessoas que se satisfazem apenas de ter lido a Bíblia uma vez, né? Li a Bíblia. Não, leia ela toda e leia ela sempre. Uau, boa. Então, o discipulado é isso, é você ler a Bíblia toda e sempre. Ter uma vida de oração bíblica e uma vida de comunhão também bíblica, porque esse tripé é o que nos faz fortes na fé
em dias como esses. É verdade. Pastor, eu vi uma pesquisa ontem muito interessante, queria até compartilhar aqui, feita pelo Instituto Hagai Internacional, que perguntou como que as pessoas se converteram ao Evangelho de Cristo. O resultado é surpreendente, 1% através de programas de TV, 1,1% através de filmes, 2,1% através de outros meios, 2,4% através de sermão, 2,9% através de programas de rádio. Calma que eu vou chegar lá. 2,9% através de trabalho pastoral, 3% através de distribuição de literatura e bíblias, 4,4% através de cruzadas evangelísticas. Agora, pasmem, 29,9% através de amigos e 49,7% através de parentes. Aí a gente, né, a gente até refletiu sobre isso, né, como parentes e amigos continuam sendo grandes missionários, né? Com certeza. A nossa... A caminhada junto, como impacta no Evangelho, é isso que eu quis dizer, né? Sim. Levar o Evangelho. A nossa vida cristã, ela é inteiramente relacional. Não é novidade para nós isso, porque o Senhor nos prescreveu na sua palavra que o grande mandamento é amarmos a Ele sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então aqui já está o elemento basilar da nossa comunhão. É a comunhão com Deus e isso vai refletir no próximo, né? O apóstolo João disse isso, ninguém jamais viu a Deus. No entanto, se nós amarmos uns aos outros, as pessoas conseguem contemplá-lo. Isso é uma coisa maravilhosa, né? A olho nu, nós estamos incapacitados, impossibilitados de ver a glória de Deus. Mas o amor é a grande prática que faz que a pessoa diga, Deus existe, eu vou me aproximar dessa pessoa. E é altamente relacional, porque a grande comissão, o ir pregar para todo mundo, é um relacionamento. Nós, num tempo no Brasil, nós éramos incentivados a pregar o evangelho a pessoas estranhas, abordá-las nas ruas e tudo mais. Eu acho isso maravilhoso, mas precisa de um preparo. Agora, nós devemos lembrar que Deus, na sua soberania, nos fez nascer no dia chamado hoje. Nos colocou no endereço em que nós estamos, para que falemos do amor de Deus em Cristo para o nosso familiar, nosso amigo, a pessoa que está bem pertinho de nós. E não existe nada mais vantajoso do que olhar-se no espelho e saber, eu estou sendo usado por Deus para algo eterno. E isso é algo que nós precisamos resgatar na fé cristã. Isso fortalece a nós e aos outros também. É verdade. E ter essa consciência, né, pastor, aumenta a nossa fé, né, de que somos templo do Espírito Santo, somos usados e temos a capacidade por Ele de ser usado e não só fortalecer a nossa fé, mas edificar a fé dos outros, né? Porque a gente está falando de fé na pandemia, né? E às vezes os problemas do dia a dia, eles vão fazendo a gente tirar os olhos, né, de Cristo e olhar para a tempestade, né? Quando a gente vê, a gente volta àquilo. Então, é uma palavra que a gente precisa lembrar disso sempre. E esses hábitos que o senhor falou, né, é que nos fazem voltar, né? Como que mantém a fé todo dia, assim, nas dificuldades? Exatamente. Nós temos no Novo Testamento relatos de como pessoas, elas atravessaram vales profundos da adversidade, parecidos com o que nós temos hoje, ou até maiores, porque eles experimentaram uma perseguição global sem precedentes do que era amar a Deus e do que era seguir a Jesus. E como que essas pessoas elas ficaram firmes na fé? Nós temos um relato disso em Atos dos Apóstolos, quando a adversidade, a fome, e junto com a fome veio a perseguição contra os discípulos. Como que eles se fortaleceram? Olha, tá vendo? Eles debandaram, eles abandonaram a fé, eles blasfemaram? Não, pelo contrário, eles passaram a mudar de um lugar para o outro. E essa mudança, Atos dos Apóstolos nos deixa muito claro que, obviamente, fome e perseguição foram fatores agudos, mas eles tinham um alvo, um objetivo que os fazia se mover nesse mundo, que era compartilhar a fé. Eu ouvi certa vez isso. Legal. Um cristão não pode deixar de ter na sua vida a presença de um novo convertido e também de uma pessoa que não conhece a Cristo ainda. Porque o novo convertido, ele não para de falar da alegria que ele conheceu o Evangelho agora. E isso nos edifica muito, né? E a pessoa que não conhece a Cristo, ela nos desafia
a colocar todo o nosso conteúdo bíblico, nosso conhecimento da palavra de Deus, a nossa experiência de oração em prática ali para que essa pessoa venha a ter contato com a pregação do Evangelho e ela reconheça Jesus como o Salvador e se renda a Ele. Então, esse compartilhar da fé, ele traz uma força inexplicável para a vida do crente. O conselho, nós vamos falar daqui a pouco sobre alguns conselhos, mas de imediato eu já digo, uma das formas que uma pessoa tem de atravessar esse momento de adversidade é compartilhando da sua fé. É provando e vendo o quanto o Senhor Deus é bom e comunicando isso a outras pessoas, ela vai, com certeza, ter um tônus de fé especial. Dá para ver quando a gente manda alguma mensagem para alguém, quando toca no seu coração, você pergunta, oi, como você tá? Quando você entra em contato com amor, preocupado, ou mandando uma mensagem, como às vezes fala isso, né, ao coração da pessoa, como dá um resultado que une, é forte, é muito bonito ver Deus agindo, né, pastor? A gente... Pode falar. Não, pode falar. Só do senhor falar aqui, né, trazendo lembranças tanto de passagens bíblicas, de pessoas que passaram por tantas dificuldades, e a gente associa, não tem como não, né? A gente pensa assim, nos momentos mais difíceis, sempre é a fé que nos levanta, que nos faz caminhar de novo, né? Não tem como se identificar, e a Bíblia traz essas respostas, né? Por isso que o senhor falou muito bem falado, leia a Bíblia toda e sempre, né? Sim. A importância das respostas que tem lá, a gente sempre consegue ficar bem lendo a Bíblia, né? Exatamente. João Calvino, ele dizia algo especial. Ele dizia que, em um dos seus comentários do livro dos Salmos, ele disse que ele não deixava de ler os Salmos, porque os Salmos são como um espelho, em que, quando ele abria a Bíblia e ele olhava para esse espelho, se ele estivesse triste, ele podia se encontrar ali. Em dias de júbilo, abrindo também o livro dos Salmos, ele via a razão do júbilo dele. Em dias de profunda angústia, que ele pensava, meu Deus, essa oração eu nem posso fazer. Ele encontrava orações nos livros dos Salmos que são profundamente humanas, né? Ó Deus, até quando? Senhor, o Senhor me desamparou. Nós aprendemos a orar com a Bíblia, nós aprendemos de que Deus está mais perto do que nós imaginamos com a Bíblia Sagrada. Então nós precisamos de uma espiritualidade bíblica em dias tão adversos como este. É verdade, pastor. E tem uma coisa interessante que a gente se acostumou agora na pandemia também a assistir os cultos online, né, pastor? E isso, a gente pegou esse costume. O que a gente pode fazer para não se acostumar com online e voltar? Qual a importância de congregar na igreja? Eu queria que o senhor falasse disso, pastor. Ótimo. Meditando nessa pergunta que ela tornou-se recorrente para nós pastores, né? Quando é que a pessoa volta? Ela está segura voltando? Olha, eu creio que cada vez mais as pessoas estão se vacinando, elas estão se cuidando. Nós, Igreja Presbiteriana, temos um carinho muito especial pelos membros e pelos que nos visitam também. Então, nós temos preparado um ambiente com todo o carinho para que essas pessoas estejam seguras nesse local de culto, né? E a motivação que nós devemos ter para voltar, primeiramente, é a obediência à palavra de Deus. Obediência à palavra de Deus. Congregar, estar junto com os demais irmãos é um mandamento. Hebreus capítulo 10, versículo 25, está dito, não deixeis de congregar. É um mandamento. E por que isso é tão importante, né? Basta a gente lembrar do seguinte, Jesus, 100% homem, 100% Deus. Ele poderia simplesmente mandar cartas ou mandar documentos. Estou aqui criando uma hipótese, isso não aconteceu, mas somente para que os nossos telespectadores entendam. Ele poderia mandar a mensagem dele de outras formas, mas ele foi pessoalmente. Boa. Ele foi pessoalmente. E ele chamou pessoas para um relacionamento íntimo com ele, os 12 apóstolos, e esses também foram. E a igreja começou assim, por relacionamentos. Por quê? Porque Deus habita no meio do seu povo. Deus trata de nós através de relacionamentos. E talvez pessoas estejam nos assistindo que perderam entes queridos. E na igreja nós temos muitas pessoas que também passaram por essa experiência. Eu perdi ente querido, minha esposa também. Nossa. Então nós, quando chegamos à igreja, nós vemos como que o consolo do Espírito Santo está trabalhando na vida de outro. E nenhum homem é uma ilha, né, Lídia? Nós precisamos aprender uns com os outros. E se tem um lugar, se tem um endereço aqui nesse mundo em que as pessoas se reúnem para invocar o nome do Senhor,
buscar consolo e refrigério para a sua alma. E é certo de que elas encontram, é na igreja. Porque a única pessoa que disse na história humana, e achareis descanso para as vossas almas. Não foi Buda, não foi Maomé, não foi nenhum outro homem. Foi o Senhor Jesus Cristo. É verdade. Uma fonte de vida, de águas que a gente nunca mais terá sede. Né? Exatamente. É só Ele. Eu sou prova disso também. E como essa parte que o senhor falou de se despedir de pessoas queridas, né? É um momento tão... Eu acho que a dor... Eu não sei se tem uma dor maior, eu desconheço por experiência, vamos dizer assim, né? Mas essa, para mim, é a maior, também passei por essa experiência. E como só o Espírito Santo consola, só a fé, a igreja nessa hora é tão importante, né? É bem isso que o senhor falou. É algo sobrenatural, que te segura, que te deixa sustentado ali, né? É verdade. É a única coisa, é a única coisa. É a única coisa. E quando nós... E ele faz isso através de pessoas, né? Faz isso através de pessoas. Quando nós lemos as Sagradas Escrituras, nós vemos desde o livro do Gênesis, de que aqueles a quem Deus escolheu, fez aliança, Deus prometeu, sim, habitação consigo. Não foram bens terrenos, mas foi... Um dia nós estaremos juntos. Desde o livro do Gênesis nós temos menções nesse sentido, de que Deus ele quer ter comunhão constante com o homem. Mas este mundo, ele está tomado por algo chamado pecado, que não existe vacina para isso. Não tem vacina para o pecado, e o pecado afasta o homem de Deus. E Deus é a pessoa mais interessada em se aproximar do homem moderno, com todas as suas vicissitudes. E há algo importante na Bíblia, Lídia, porque quando o povo de Deus passou por dificuldades, como por exemplo cativeiros, que era uma coisa horrorosa, que era uma coisa difícil demais. É verdade. É verdade. Essa questão de Deus, ele não abandona a pessoa mesmo quando ela sai, né, da igreja. Muitas pessoas usam isso e falavam, não, Deus está comigo, né, ele está comigo. E essa é uma desculpa que eu vejo muitas pessoas que não estão tão... Porque quando você está muito forte com Deus, num relacionamento muito forte, é que nem você quando você ama muito alguém, você não quer sair de perto, né? Mas aí esfria, afasta um pouquinho, tá naquele... tem ruídos na comunicação com o seu relacionamento com Deus, a pessoa se afasta e diz, não, Deus está comigo. É claro que ele vai estar, né? Escolhido vai estar. Mas é uma desculpa que a gente vê muito comum, pastor. O que o senhor falaria disso, assim, dessa questão? Eu acho interessante essa questão, porque ela volta para aquilo que nós falamos sobre examinar a vós mesmos se de fato estáis na fé. Porque uma coisa é eu dizer para você isso porque é uma convicção minha. Outra coisa é eu dizer isso porque é uma armadura e eu não quero que você fale para mim, volte. É verdade, boa. Então nós temos muitas pessoas hoje em dia que elas usam isso como um jargão. Não, Deus está comigo o tempo todo, Deus está comigo o tempo todo. Há pouco tempo eu tive contato com uma senhora que uma amiga dela me levou a visitá-la. E ela falava o tempo todo isso. Não, eu sou uma pessoa que Deus está comigo o tempo todo. Deus está comigo o tempo todo. E quando eu saí daquela visita, então, ela me ligou e disse, pastor, volta, porque eu não creio daquela forma. Eu estava usando aquilo como uma defesa, porque naquele momento eu estava me sentindo incomodado. Eu disse, mas nós não estamos coagindo, nós estamos agindo de forma amorosa. E se Deus de fato está com você, não há nenhum problema. Ela falou, mas eu não creio que Ele está. Então volta aqui para orar comigo. Nós temos muitas pessoas assim hoje em dia, que elas utilizam desta fala como uma defesa para manter o outro numa distância. Mas aqueles que têm essa convicção de realmente Deus está comigo, não tem nada melhor do que isso, né? É verdade, é verdade. Que coisa linda, que coisa linda. Pastor, a gente vai fazer um intervalo rapidinho para tomar uma aguinha, mas a gente volta conversando e mande sua pergunta, que eu vou voltar a conversar com o pastor aqui logo depois do intervalo. E pode aproveitar, tem comentário aqui do Ricardo Reis, que falou o que nos mantém de pé diante de tantas dificuldades é a certeza da salvação. É verdade, Ricardo. É verdade. Ele também falou que hoje no mundo mais de 340 milhões de cristãos perseguidos, menos de 1% da igreja brasileira sabe disso. Fonte Portas Abertas. É isso mesmo, Ricardo. A gente vai fazer um intervalinho rapidinho e já voltamos para conversar mais um pouquinho sobre fé. Prepara sua pergunta aí, que ao vivo pode perguntar, tá bom? Já a gente volta. De segunda a sexta, às 9:30 da manhã, tem Vida Devocional,
com meditações preciosas na Palavra de Deus. Pastores e seminaristas trazem lições da Bíblia e aplicações práticas para a nossa vida. Horário alternativo, de segunda a sexta, às 4:30 da tarde. E no domingo, às 7:30 da manhã. Vida Devocional, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Olá! A partir de hoje, você já pode fazer a sua pré-inscrição na Escola Teológica Sã Doutrina. As aulas do segundo semestre terão início no início de agosto. A Escola Teológica Sã Doutrina oferece um curso de Teologia Reformada composto de 24 disciplinas espalhadas nas 4 grandes áreas da teologia, a saber, a teologia bíblica, a teologia sistemática, a teologia histórica e a teologia pastoral ou teologia prática. Nós estamos oferecendo esse curso na modalidade EAD. As nossas aulas são disponibilizadas todas as terças e todas as quintas-feiras de cada semana. O curso tem uma duração de 2 anos e a mensalidade custa R$ 100. E nós não cobramos o valor nem da inscrição e nem da matrícula. Então, sendo assim, você pode entrar no site da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, clicar na barra de Ensino e ali você clica na Escola Teológica Sã Doutrina e você poderá efetuar a sua inscrição. Você que quer servir a Deus de forma cada vez mais excelente, você que quer aprender mais para servir melhor, nas mais diferentes áreas do reino de Deus, seja na plantação de igrejas, na evangelização, na educação cristã, no discipulado, você pode ser o nosso aluno. Vem estudar conosco, que Deus muito o abençoe. Muito bom, intervalinho rapidinho para tomar uma aguinha. Prepara sua pergunta aí sobre fé. Se tem alguma coisa que você quer perguntar para o pastor, aproveita que a hora é agora. Ao vivo a gente consegue, né, ter essa comunicação aí. Daqui a pouco eu volto a conversar com o pastor Davi Mello, que tem sido tão bom, né? Tem edificado. Já tem falado demais no meu coração, espero que você também, né? E eu quero dar um recado rapidinho, uma conversa que agora é sobre literatura de qualidade. É isso mesmo. A editora Hebron sempre prepara combos de livros que vão te abençoar. E hoje o nosso destaque vai para os livros 15 lições. É um combo que vai transformar a sua família. São 3 livros escritos pelo casal Davi e Carol, né, Sui, com textos simples e lições práticas para aplicar na sua casa. Os livros são: o primeiro, 15 lições para fortalecer a sua família. O segundo, 15 lições para transformar o seu casamento. E o terceiro, 15 lições para a criação de filhos. E a surpresa, se você adquirir agora, você tem 20% de desconto na editora Hebron, que sempre está preparando essas surpresas, né, gostosas, desconto, que não gosta de um descontinho, né, gente? Então é muito simples, é só acessar agora o site editoraebron.com.br e já adquirir seus livros. 15 lições, é o combo, né, escrito pelo casal David e Carol Sue. Então tá lá, editorebron.com.br para você adquirir seu combo. É isso aí, muito conteúdo de qualidade aqui. E falando em conteúdo de qualidade, IPP Play é o canal novo, né, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, da IPP-TV, onde todo o conteúdo criado é armazenado lá para você maratonar aonde e quando quiser. Veja esse vídeo. Eu tenho uma super novidade para você. A partir de agora, todos os programas da IPP-TV já estão disponíveis para você maratonar quando e onde quiser. Espera aí, Lídia. Você disse todos? Isso mesmo. Você pode assistir todos os programas gratuitamente no nosso novo canal do YouTube, IPP Play. É conteúdo de qualidade à sua disposição em apenas um clique. Para isso, basta só você se inscrever no IPP Play.
Perdeu o seu programa preferido da IPPTV? Não tem problema, é só acessar o IPP Play e assistir todos os programas que quiser, a hora que preferir. Lembrando que o canal oficial da IP Pinheiros vai continuar com transmissão 24 horas da IPPTV, a sua TV missionária. E lá você vai poder assistir cultos e mensagens e poder assistir de novo e até compartilhar. Gostou da notícia? O IPP Play vem trazer mais conteúdo cristão para a internet. Vamos juntos propagar a palavra de Deus neste grande campo missionário. IPP Play, o conteúdo da sua TV missionária a um clique de você. Muito bom, de volta. E eu tô vendo que tem muita gente acompanhando a gente. A Estela Mares também falou, nossa, que bênção. Ela falou que está fazendo aconselhamento bíblico com a irmã, olha. E o aconselhamento bíblico também é uma ferramenta especial, né, pastor? Essencial, né? Essencial. Cada vez mais chegue pertinho dela. Muito importante isso. E isso é uma coisa que contagia, né? Ela vai querer fazer com outras pessoas. Que bênção. A Estela está sempre aqui com a gente, pastor. E a Elisângela do Nascimento, olha só, pastor, ela falou que legal, viu, pastor Davi, eu sou aqui do Butantã e moro bem próxima da igreja Bom Filiole. Falou bom dia a Elisângela, que bênção, né? Que joia, que alegria, um prazer, estamos bem pertinho de você. Vai lá, Elisângela, se você não foi ainda, vai lá visitar, fazer, né? Não sei se você vai ou não, eu fiquei em dúvida disso, mas que bênção, que bom, né, poder estar com vocês aqui, é muito gostoso receber a mensagem de vocês. Pastor, tem outra questão também, que é a internet, né? A gente falou da importância de ir na igreja, mas também tem esses instrumentos que Deus colocou na nossa mão, que é esse aqui, por exemplo, que a gente pode ser edificado através, né, do online. Eu queria que o senhor falasse da importância desses instrumentos e como usar sabiamente também hoje, né? Sim, olha, Lídia, eu creio que o cristão ele pode fazer bom uso da internet, das redes sociais, e isso começa primeiramente pela boa gestão do tempo. Boa. Né? Nós sabemos quais são as nossas prioridades, né? No dia a dia nós temos demandas, e estabelecer a prioridade da nossa agenda, e a partir disso, então, saber como utilizar desse tempo. Porque o que nós notamos muitas vezes é que as pessoas elas não sabem quanto tempo que elas gastam com as redes sociais, com a internet e tudo mais, né? Então, é importante termos o domínio da ferramenta e não sermos dominados pela tecnologia, né? Porque uma coisa leva a outra e assim por diante. No que diz respeito a programas tais como esse, né, e nós temos aqui na IPP TV um arquivo vasto de material, a pessoa ela pode fazer uso. Se de repente ela está com dificuldades de se locomover a um ambiente de culto, sim, faça uso deste acervo que nós temos aqui, né? Mas lembrando, é uma questão de responsabilidade pessoal do crente, ele estar na igreja e também acompanhar a programação virtual, que é uma bênção de Deus. É verdade, pastor, é verdade, muito bom. E pastor, tem outra questão diferente dessa, mas que pegou muita gente, até muito crente, né? Que pensar que sobre a pandemia ter sido uma permissão de Deus, que nós sabemos que foi, né? Mas como entender essa permissão? E tem pessoas que, né, infelizmente falam que chegam a falar ao ponto que Deus pode ser mal, ao ponto de permitir isso, né? Eu queria que o senhor explicasse isso pra gente. Ok, teologicamente, nós precisamos nos lembrar o seguinte: tudo quanto nós dizemos do bom e do mal, a melhor opinião nossa sobre o bom, sobre o melhor, nada mais é do que um conceito pós-queda. A Bíblia nos diz que quando o homem e a mulher comeram do fruto, abriu-se-lhes os olhos, e eles passaram a tecer julgamentos de imediato ali. Deus nos fez com caráter moral para julgar entre uma coisa e outra. Só que, com a desobediência, esta nossa visão do bom, do melhor, do que é adequado ou não, ela está deturpada. Então, quando nós dizemos, isso não realmente não é bom, pandemia não é bom, epidemia alguma é boa, nós sabemos muito bem disso, mas, reverentemente, o crente ele deve entender que ele não pode categorizar Deus segundo a sua melhor opinião de bom
ou de melhor. Verdade. Ele precisa das Sagradas Escrituras. Ele precisa. E a Bíblia nos ensina algo muito importante. Deus nos fez para o louvor da sua glória. E o louvor da glória do Senhor não é neste mundo corrompido e caído. Por isso que na volta de Jesus, Ele há de fazer novos céus e nova terra, onde não habitará a doença, o choro, o luto, nada disso. Então a nossa esperança está neste porvir. E como então responder a esta pergunta? O salmista disse, nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu governo é sobre todas as coisas. Todas as coisas. Então, Deus permitiu, creio que sim, por que não dizer isso? Deus permitiu, Ele tem todo o poder. Agora, este permitir do Senhor, ele vem acompanhado de uma mensagem. Porque se tomarmos por base a história do povo de Deus, desde a antiguidade, Deus permitiu que o povo fosse escravizado no Egito, Deus permitiu que o povo fosse levado pelos piores guerreiros daquela época, que eram os assírios. Depois Deus permitiu que esse povo ficasse escravizado na Babilônia. Depois, cativeiro medo-persa. Voltou para a Terra Prometida, vieram os romanos, com calcanhares de ferro sobre eles. Deus permitiu tanta coisa, mas o importante é nós termos uma convicção. O fato de Deus ter permitido isso, e muitas pessoas terem sofrido e até mesmo terem partido, lembremos-nos de que Deus não nos deixou, Deus não nos abandonou. Deus não nos deixa. E Ele está cada vez mais permitindo coisas para que nós nos apeguemos a Ele. Boa. E não nos distanciemos dEle, com os nossos pré-julgamentos ou a nossa parca visão teológica, muitas vezes. É verdade. Muito bom, muito bom, muito bom. Pastor, a Mari Ellen falou, gostaria de saber se vocês dão mentoria online. Eu sei que aqui nós temos o aconselhamento bíblico que pode ser feito online, você entra em contato lá. Eu queria saber também, eu não sei se ela está falando da igreja de vocês também, né? E aí eu queria que o senhor falasse sobre isso. Sim, nós começamos agora esse projeto também ali no Jardim Bonfilioli. Nós estamos discipulando pessoas presencialmente, pessoas que não são da igreja, pessoas do bairro nos procuram. Olha, eu quero aprender a Bíblia, eu ganhei uma Bíblia, não sei como que eu faço. E eu pessoalmente estou atendendo essas pessoas, ensinando elas os primeiros passos, a ler a Bíblia e ver a riqueza que elas têm. E sim, nós temos um atendimento virtual que nós combinamos com pessoas, oramos com elas, temos ali um período dedicado para uma mensagem oportuna para o que ela está passando. Estamos pertinho. É só chegar. E para ter acesso, pastor, o Instagram, como que funciona? Nós nos comunicamos bastante pela página do Facebook. Ah, boa. A IPB do Jardim Bonfilioli é Bonfiglioli, né? Esse sobrenome italianíssimo. Jardim Bonfiglioli, você nos encontra no YouTube, no Facebook e também no Instagram. Boa, então pode procurar. E aqui também aconselhamento bíblico também está aí desenvolvendo um trabalho muito bom, aí pepinheiros.org.br/aconselhamento bíblico. Também tá disponível aí para quem quiser, né, pastor? Oportunidade que não falta. Pastor, eu queria que o senhor comentasse sobre a importância, a gente já falou sobre isso, né? Mas de buscar ajuda, de caminhar com alguém. Mas qual a importância da gente levar a palavra de ânimos para as outras pessoas, né? Porque às vezes a gente esquece, vai no automático e esquece às vezes uma pessoa está ali quietinha, a gente não percebe. Qual a importância da gente falar? Olha, eu creio que nos últimos tempos, essa importância, ela tem sido algo de grande peso na sociedade. Porque as pessoas elas estão habituadas ao ensejo de viverem por si mesmas, né? Nós nascemos e crescemos numa cultura em que a educação sempre diz: vá você, faça você, não espere pelos outros e coisas assim. E na hora da dor, muitas vezes as pessoas acham que elas vão dar jeito nas adversidades, elas vão superar sozinhas. Então é necessário que nós demos o primeiro passo em direção. É muito importante a abordagem aos que sofrem, não esperar que eles nos procurem. Né? E o sorriso não quer dizer nada. Nós temos hoje em dia um universo de pessoas que se escondem atrás de um sorriso. Então, eu faço aqui um incentivo para que pessoas olhem à sua volta. Deus, na sua soberania, pense nisso,
Deus poderia ter feito você se mudar para qualquer outro lugar deste mundo, mas Ele te fez estar onde você está, para que você seja uma bênção com essas pessoas às quais você se relaciona. Seja uma bênção, aconselhando, motivando pessoas, levando o bálsamo de Deus para cada uma delas. Ai, que benção. Só do senhor falar já dá vontade de falar para alguém hoje, né? Assim, é muito gostoso. Pastor, tem uma coisa muito interessante que a Maria Doceu colocou aqui. Aconteceu comigo também, Maria Doceu. E isso é uma coisa normal de acontecer, que ela falou o seguinte: bom dia, pastor, sou nova convertida. Por que meus amigos se afastaram de mim? Boa. Muito bem, Maria. Isso que você está passando, nós passamos muitas vezes. Verdade. Quando Jesus ele disse sobre a salvação, ensinando aos seus discípulos, um jovem rico procurou a Jesus. E ele perguntou sobre o que ele deveria fazer para ganhar a vida eterna, para obter a vida eterna. E Jesus disse: olha, você me diz bom mestre, mas eu quero te lembrar que somente Deus é bom, apontando para Ele a bondade divina. Você sabe como que é a lei. Ele disse: eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada dessas coisas. Jesus disse: vai, vende o que tens e dê aos pobres e terás um tesouro nos céus. Jesus queria chegar ao coração dele, que estava amarrado pelas coisas terrenas. Esse jovem saiu triste. Então os discípulos disseram: nossa, como é difícil, é impossível para os homens. Então Jesus disse: para os homens é, todavia para Deus tudo é possível. E em seguida Jesus reiterou dizendo: todo aquele que deixar pai, mãe, irmãos, amigos, por minha causa, ganha no presente, promessa de Jesus, o cêntuplo de casas, de pais, de irmãos, de amigos, com perseguição. Jesus, ele nunca fantasiou para os seus discípulos o que é segui-lo. Ele disse a real. As pessoas, muitas vezes, elas se afastam. E muitas delas não entendem o que está acontecendo. E muitas delas, Maria, não são motivadas por elas mesmas. Nós sabemos que nesse mundo há uma mentalidade que conspira contra Deus e que se afasta de tudo aquilo que provém da parte de Deus. Isso é um bom sinal, Maria. Provavelmente essas pessoas já estejam reconhecendo em você o testemunho de Cristo. Apegue-se ao Senhor cada vez mais. Ele é o teu amigo mais próximo. E uma coisa interessante que aconteceu, que eu pedi para Deus colocar próximo de mim pessoas que eram fiéis a Ele, pessoas, e cada vez mais, Maria, isso você pode se apegar nisso. Deus vai colocar pessoas cristãs no seu caminho. Se apegue-se, junte-se a elas, como a gente falou antes, né? Procure pessoas fiéis a Cristo, temerosas ao Senhor, que Deus vai colocar pessoas no seu caminho, né? E se às vezes deixar sozinho, que nem deixou Paulo na prisão, tem um propósito também, né? Também tem. Não pode deixar de se apegar, que nem o pastor falou. Paulo ficou sozinho na prisão, né? E Deus estava com ele lá. Às vezes tem propósito de ficar sozinho, então a gente tem que tentar buscar esse propósito sempre, né, pastor? É verdade. Ontem eu conversava com uma pessoa sobre uma biografia que eu aconselho todo o crente ler, que é a história de John Bunyan. Sim. John Bunyan, o autor do Peregrino. John Bunyan, ele foi altamente perseguido por ser um discípulo de Jesus. E aquilo era tão forte nele que ele não se continha. Ele tinha que sair pelas ruas contando para as pessoas como que era viver com Deus neste mundo. E ele foi preso. Ele foi preso e ficou 12 anos preso porque ele estava pregando o Evangelho. E no contexto dele, somente pessoas autorizadas poderiam pregar o Evangelho. Ele tinha uma filha cega, uma filha que dependia dele. Ele era latoeiro, ele fazia consertos em utensílios de metal. Não era uma profissão de grande renda. Então a família precisava da presença dele, mas ele ficou preso todo esse tempo, sozinho, e ele fez uma grande produção, que foi o livro O Peregrino, que impactou o mundo inteiro e gerações. Talvez você esteja numa reclusão, use isso para a glória de Deus. É verdade, é verdade. Como ele é impressionante a força que ele tinha de ir, né? A graça de Deus atraindo e levando além do que a gente pode imaginar que a gente consegue, né? É verdade. Humanamente, é muito lindo. E, pastor, a Carla fez a seguinte pergunta: gostaria de saber do senhor se ovelha pastoreia ovelha. Ovelha pastoreia ovelha? Olha, nós entendemos que no ambiente da igreja há um espírito pastoral.
um espírito de cuidado. O espírito que eu estou dizendo é uma disposição que Deus dá para a igreja, para que uns se preocupem com os outros. Isso é natural, né? Agora, o caráter pastoral, Deus, ele habilita homens, né, com dons especiais. Esses dons visam a proximidade, o carinho para com essas pessoas, respeitá-las nas suas idiosincrasias. É uma pessoa a qual a ovelha pode contar para aconselhamento, confidenciar episódios da sua vida ou grandes dificuldades que ela esteja passando. E nem sempre uma outra ovelha ela está habilitada para ouvir elementos tão importantes da vida íntima de alguém. Então, uma ovelha ela pode ter um grande carinho por outra ovelha e dar palavras de ânimo e tudo mais, mas a função pastoral é muito importante sobre a vida das ovelhas. Todos somos ovelhas, todos somos ovelhas, e nós pastores presbiterianos somos ovelhas também, né? É gostoso isso porque nós temos essa forma de governo que nos faz sermos pastoreados por outros pastores e assim por diante. É verdade, é verdade. E você vê que a importância, né, de darmos palavras de ânimos para as pessoas, e a palavra de ânimo é a palavra de Deus, né? Não tem outra questão. A Ju Carvalho também está participando com a gente, falou que acredita piamente que a falta de conhecimento bíblico, oração e vida piedosa particular na vida dos cristãos os leva a uma interpretação de fatos atuais extremamente egoístas, e é real isso, né? Nós somos egoístas. O pecado traz consigo o egoísmo, né, pastor? Porque é fazer a nossa vontade ao invés de fazer a vontade de Deus. Todos somos egoístas, né? Com certeza. Lutero dizia isso, que a razão do pecado, todo ser humano tem um altar ao ego no seu coração, né? E o que é a queda narrada no Gênesis capítulo 3, senão isso? Senão não querer ter comunhão com Deus para viver por si mesmo, né? E esse si mesmo trouxe todas essas mazelas que nós vemos na história da humanidade, né? Então, o contrário disso é a comunhão com Deus, é a comunhão com gente de Deus, e isso é altamente balsâmico, edificante, né? O bálsamo em Gileade, né? E duas notícias daquelas que a gente falou que são as mais tristes, né? Assim, Ju Carvalho é a mesma que falou, né? Faleceu 2 pessoas caríssimas para mim, de caro, né? De ser querida. Porém, conhecer a Deus biblicamente, oração e vida piedosa faz com que percebamos Deus nos guiando e consolando para Cristo. E a Micajos também falou que perdeu o pai recentemente. Eu sei o que é isso, Micajos. E a fé em nosso Cristo, a esperança que meu pai rendeu-se a Cristo conforme confessou, faz-me alegrar na esperança de encontrá-lo com Cristo nos céus. Essas são a mensagem que diz que Cristo tem solução até para a morte, né? Que ele prometeu, né? É a esperança, né? Nos trazendo consolo, vida, né? Certamente. Houve um teólogo importante na Inglaterra que foi o John Stott. E John Stott, ele foi tremendamente impactado com o versículo "E Jesus chorou", quando Jesus chegou diante da tumba de Lázaro. E eu me lembro de ter ouvido uma mensagem dele, que ele disse: esse Deus é o meu Deus. Ele, diante da morte, ele chorou, porque ele criou a vida, ele não criou a morte. E esse Deus que criou a vida, ao ver a morte, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Uau! Eu sou a ressurreição e a vida. Então, se você está nos assistindo passando pela dor do luto, lembre-se disso. Jesus é a solução para este momento na sua vida e para a vida de todos nós, sempre. Eu lembro como eu agradeci a Deus por Ele ter me preparado para passar por esse momento de saber que Ele estava comigo e que tinha solução para tudo isso, que um dia tudo vai... É verdade. Tudo não vai ter mais lágrima, tristeza, né, pastor? Não, estaremos todos juntos na presença de Deus, num ambiente glorioso, de alegria, para sempre. Para sempre, era isso que eu ia falar. Ô, coisa boa. Gente, que papo gostoso, que bom falar sobre a nossa fé, pastor. Deus te usou muito nessa manhã aqui, e é muito bom ver o que Deus faz através da palavra dele, né? É verdade. Eu digo que nós somos espectadores da graça de Deus. Eu apresento o programa, mas eu sou espectadora da graça de Deus, do que Ele faz na minha vida através desse instrumento e na vida de tantas pessoas, assim. Ter esse momento é muito gostoso. É uma forma de comunhão também, né? Sim. De estar junto. Queria te agradecer já em nome do Manhã EPP, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, por ter vindo, aceitado nosso convite. E também, pastor, pedir para o senhor deixar uma mensagem, então, para quem está assistindo, para quem vai assistir futuramente, porque vai ficar lá no IPP Play. Ótimo. Por favor, deixe uma mensagem.
Primeiramente, eu quero agradecer a você e a toda a equipe por ter me convidado, dado esse privilégio de estar aqui, uma manhã muito edificante, abençoadora. E a mensagem que eu deixo para você é: todos nós estamos cansados de pandemia, cansados de notícias terríveis, de estatísticas, de dados e tudo mais. E há uma mensagem de Jesus que é muito importante, que ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Jesus é a única pessoa que pode dar descanso para a nossa alma, aquela parte lá de dentro, essa vastidão do nosso ser, que é inexplicável para os outros. Jesus sabe, conhece, e Ele pode tratar, nos curando de toda a dor. Ai, que bênção, pastor. Como é gostoso, gente. Como é bom ouvir a palavra de Deus de várias formas. De qualquer e toda forma, a palavra de Deus é sempre bom ouvir. Pastor Davi, muito obrigada. Até uma próxima. E que Deus continue te usando aonde você for. Em nome de Jesus, para a glória dele. Amém. A todos nós. Amém, amém. Que bênção. E a gente vai acompanhar agora os bastidores. A Luísa passa aqui mostrando os bastidores da IPPTV do Café Prosa e Missões. Fala aí, Lu, mostra pra gente como que é os bastidores do Café Prosa e Missões. Fala galera, eu sou a Luísa e eu tenho uma pergunta pra você. O que acontece quando você escuta essa música aqui? Já sabe que o Café Prosa e Missões está começando, não é? Terças e quintas, o pastor Mariano Alves, diretor executivo da Junta Missionária de Pinheiros, apresenta o programa, que mostra de perto as ações da JMP. Estamos aqui com o pastor Mariano, que acabou de terminar o Café Prosa e Missões. Conta pra gente, como que é apresentar esse programa, pastor? Olha, é sempre muito bom começar o dia, né, em boa companhia, com o pessoal que acompanha, irmãos e irmãs, pastores, missionários de todo o Brasil e até fora do Brasil, e poder, nesses momentos aqui, compartilhar projetos missionários, ouvir uma boa música cristã, receber convidados. É sempre muito bom. Nós temos uma alegria muito grande no coração de estar participando aqui na IPPTV e nesse projeto específico, Café, Prosa e Missões. E qual que é a importância dele, sabendo que a IPPTV é uma TV missionária? Olha, eu acredito que toda a programação da IPPTV é missionária, seja notícia, seja cotidiano, seja entrevista, seja teologia, seja todas as temáticas aqui na IPPTV é para, de alguma forma, o Evangelho e a Palavra de Deus possa ser ensinada e compartilhada. Então aqui, Prosa e Missões tem tudo a ver com a IPPTV. E faz quanto tempo que o senhor apresenta esse programa? Bom, nós começamos esse ano, logo no começo do ano. Nós já estamos aí por volta de 40 programas já, e com a graça de Deus tem tido uma boa aceitação, pelo menos os retornos que a gente tem recebido aqui. Obrigada, pastor. Até mais. De nada. Tchau, tchau. Oi, Luísa, tudo bem? Olá a todos que participam do Café Prosa e Missões. É uma honra para mim estar sempre aqui neste programa tão bem visto e tão querido por todos. Estar ao lado do meu amigo reverendo Mariano Júnior e também cantar louvores a Deus ao som da viola caipira é um privilégio para mim participar, e o desejo do nosso coração é que seja sempre uma bênção para quem vai assistir. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. A importância da música para as missões, eu creio que é algo fundamental, na verdade. E vou contar um pouquinho da história da viola caipira aqui, que foi trazida, segundo constam os relatos, pelos jesuítas a fim de catequizar os índios. Então esse recurso musical sempre foi muito usado, inclusive pelo povo judeu
e toda a história da igreja também para a memorização dos princípios. Creio que a música é muito importante, uma porta de entrada muito boa para que a gente possa falar do amor de Jesus Cristo. Eu, no meu caso, ao som da viola caipira, mas através também de outros estilos, de outros tipos musicais, de outros instrumentos. Então, creio que Deus, Ele toca o nosso coração para que através do recurso musical, através do recurso dos hinos, que tem os princípios, né, as bases da nossa fé, os alicerces da nossa fé escritos e que a gente pode cantar isso, creio que Deus toca o nosso coração para que a música, sim, seja um instrumento, uma porta de entrada para as boas novas do Evangelho. Foi uma honra poder participar com vocês aqui mais uma vez e muito obrigado pela parceria. Tamo junto. Televisão não tem cheiro, mas se tivesse, esse programa aqui teria cheirinho de café. Aliás, o famoso Bulha Azul tem café de verdade. Outra coisa que é a cara do programa são as músicas na voz de Vitor Quevedo e sua viola. Quer conhecer de perto os campos missionários que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, através da sua junta missionária, tem impactado? Assista o Café Prosa e Missões. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. É gostoso demais e eu gostei do que a Luísa falou. Se o programa tivesse cheiro, esse com certeza teria cheiro de café. Quem não gosta de café, né? Eu amo, deu até vontade de tomar aquele cafezinho. E é isso aí. Vamos lá que vem notícia no Manhã IPP. Vamos de notícia. A programação é extensa na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Além das programações do final de semana, tem cultos de segunda a quinta-feira. O objetivo é evangelizar e incentivar a igreja a fazer a obra missionária. Nós preparamos uma reportagem especial para você. Veja aí. Depois do trabalho, vale até uma foto para registrar o momento. Essa turma faz parte do grupo de voluntários que recepciona os membros e visitantes no saguão de entrada do templo. É muito gratificante. Eu me sinto assim privilegiada por ter essa oportunidade e só me faz assim querer servir mais ao reino de Deus. É um sentimento de gratidão, de amor também ao próximo, que é assim despejado, né, a cada vez que eu venho aqui para poder ajudar ao próximo, e é isso. Quem também serve é o Vinícius, que toca flauta na banda master da IPP. A gente chega cedo para uma questão de organização, né? Até organização diaconal também, e a gente ensaia, né? Passa as músicas e tal. É legal, faz parte do serviço a gente ensaiar e se dedicar pro trabalho, né? A programação é extensa na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A semana já começa com o Conexão com Deus, a partir das 8 da noite nas segundas-feiras. Neste culto, o pregador foi o pastor Paulo Júnior, que ministrou sobre as características de um pastor bíblico. Pessoal com outros irmãos, frequente a casa de santos, abra sua casa para os santos, viva a vida comum com os santos, ajuda ele a pintar a casa, vai no velório com ele, ora junto com ele,
chora, ri. Vida comunitária, por mais que você esteja a quilômetros de distância, fiquem próximos daqueles que moram mais próximo, porque ajuda mútua, conselho mútuo, exortação mútua, troca de testemunhos, isso tem uma força, um poder extraordinário. E João incita: tenham comunhão uns com os outros. Irmãos, essas são as marcas de um pastor. Eu espero que você possa ver elas, encontrar elas na minha vida, na vida do Arival, do Hernandes. Eu espero que você encontre ela na vida do seu pastor, na igreja que você está. Ah, pastor, não encontrei nenhuma dessas no pastor da minha igreja. O que você está esperando? Sai fora, vem para cá. Irmão, não tem nenhuma marca, você fica lá. Não, eu tenho dó dele, eu estou ajudando ele. Mas ele não está te ajudando, não. Se você não tem, procure uma igreja bíblica. Pastores, talvez a maioria está ouvindo e não é má, não é desonesta, não são esses lobos aí, mas apenas estão equivocados, deficientes. Se arrependa. Se arrependa do seu pecado, da sua má condução. Procure ajuda de outros pastores. Se matricule em um seminário, compre bons livros, reveja todo o conceito doutrinário da sua igreja. Muitos visitantes de outras denominações também visitam a IPP nesses cultos. Eu venho uma vez por mês, né? Na verdade, eu não sou membro aqui, mas eu sou convidada. Então eu venho toda a última terça-feira do mês e para mim é uma alegria, eu gosto muito. Nós nascemos para servir, então poder estar aqui servindo a Deus, compartilhando o que eu estou aprendendo e crescendo com as irmãs, é uma delícia, é muito bom. Eu cheguei na IPP através dos cultos da Mulher Esperança, que eu assistia toda terça-feira online. E também eu vinha de segunda-feira no Conexão com Deus, que a gente assistia muito o pastor Hernandes, eu e meu esposo. 17 de setembro de 2019, eu fiz um propósito com Deus de vir aqui toda Mulher Esperança presencial. E logo depois a gente se membrou na igreja. E estamos aqui, ajudando na obra de Deus, abençoando as pessoas, sendo muito abençoado por esse ministério. E assim, toda mulher da igreja PP deveria participar do Mulher Esperança com a gente aqui, porque é sempre muito abençoador. Jesus não despede a gente de mãos vazias. A gente sempre tem uma porção abençoadora para nossas vidas nesse dia. E sem falar que a gente está aqui junto com as mulheres, orando pelos pedidos, orando por nossos filhos, pela família, pela igreja e pelo Brasil. Mas a programação não para por aí. Nas terças, quartas e quintas, os cultos continuam, com propostas de aconselhamento e missionárias. Na terça, o culto Mulher Esperança, promovido pela SAF, começa às 2h30 da tarde. Já na quarta-feira, o Restaurados pela Palavra é dirigido pelo Ministério de Aconselhamento Bíblico, a partir das 8 da noite. E na quinta, também a partir das 8 da noite, tem o culto à Grande Comissão, com o objetivo de evangelizar e incentivar a igreja a fazer a obra missionária. Alô você, meu amigo, meu irmão, eu quero convidá-lo a participar dos cultos semanais da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nós temos uma agenda no domingo com 4 cultos, com a escola dominical, mas muitos irmãos não têm conseguido se inscrever, vir. Por isso que nós estamos na segunda-feira com Conexão com Deus, às 20 horas. Na terça-feira, às 14h30, Mulher Esperança, um culto específico para as mulheres. Também, na quarta-feira, Restaurados pela Palavra de Deus. É um culto que trabalha justamente essa libertação. É um culto que é dirigido pelos pastores que trabalham na área de aconselhamento bíblico. Então, venha às 20 horas. E também, na quinta-feira, nós temos o culto à Grande Comissão, que é um culto que tem 2 objetivos: evangelizar, pregar o evangelho, mas também motivar a igreja a fazer a obra missionária. Então, não perca a oportunidade. Nós temos tido assim experiências maravilhosas de bênçãos, de edificação nos cultos semanais, ok? Segunda, quarta e quinta, 3 dias à noite que nós temos culto aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros.
Muito bom, olha aí, oportunidade é o que não falta para você cultuar a Deus. E tem tanta coisa na igreja, e tá tão gostoso, gente, chegar na igreja, encontrar os irmãos e poder abraçar e poder falar. Só quando a gente faz isso é que a gente percebe o quanto é gostoso. Então, de segunda a quinta-feira tem cultos, né, para você, e tem muita coisa boa. Então, não perca a nossa programação aí, fica ligadinho nas nossas redes sociais, né, que tem muita coisa boa para você. E vamos lá para o Fala Comigo. Pode falar comigo, manda a sua mensagem para o WhatsApp da Comunicação de Pinheiros, para a comunicação da IPPTV, que é o mesmo, é o 011 984 98149, quase que eu falo meu, 98149 8444, é o telefone da comunicação aqui, que eu tenho acesso, todo mundo tem acesso aqui a esse telefone. Pode mandar sua pergunta, dúvida, inclusive sobre cultos, sobre programação. Não encontrou lá nas redes sociais? Pergunta aí no telefone, tá aparecendo na sua tela, 98149-8444. Fala comigo por esse número, vamos lá. Fala comigo. Como me inscrever no curso EAD? Para fazer algum dos nossos cursos EAD, né, ensino à distância, é muito simples. É só acessar o site ippinheiros.org.br/EAD Pinheiros e garanta um de nossos cursos. Você terá acesso imediato aos cursos a partir do momento que adquiri-lo, e você poderá assistir no horário que for melhor para você. EAD Pinheiros com tudo, aí tá um sucesso, tem muita gente fazendo do mundo inteiro. Tem gente fora do Brasil fazendo os cursos e às vezes a gente aqui nem se liga, né? Mas que bom que tem essa oportunidade. eadpinheiros.org.br, é isso mesmo. Outra pergunta: como procuro vagas de emprego? Olha só, no nosso site ippinheiros.org.br/empregos, você pode conferir as vagas que estão ofertadas lá, ou se a sua empresa, se você tem vagas a ofertar, você também pode colocar lá nesse site, pode divulgar lá. Está precisando de alguém ou está procurando emprego? ippinheiros.org.br/empregos, tá bom? Olha só que legal, gente, tem muita coisa boa, né, que a gente faz aqui pensando em você, que Deus faz, né, apesar de nós, né, da igreja, e tem muita gente trabalhando pro bem da comunidade, né? Então pode usufruir disso, tá bom? Passatempo. Qual é a dica de passatempo de hoje? Vamos ver. Podcast Teomídia. Teomídia Cast fala de forma franca e direta sobre teologia. Está aparecendo aí nossa dica de hoje sobre teologia, sobre vida cristã e a Igreja de Cristo. O podcast pode também ser assistido na íntegra na plataforma de vídeos Teomídia. Então, nossa dica de hoje para você. Muito bom, né? Muito bom esse passatempo do IPP TV para você. E vamos lá ver quem está de aniversário hoje? Parabéns, Aline Costa, André Moura, Cecília Fernandes, João Vitor Coelho, Maurício Fernando Silva, Patrícia Aparecida e Paulo César de Assis. Que Deus abençoe muito você, seu dia curta, né? Divirta-se, agradeça a Deus pelo que Ele fez, faz e fará na sua vida. Que seja um ano cheio de novidade de vida e que sejam muitos anos, né? Todos para a glória de Deus. Você que também está aí, que está de aniversário, receba o nosso abraço com carinho, né? Do Manhã IPP para você. Que Deus abençoe muito esse ano. E a gente fica por aqui, lembrando que amanhã tem mais IPP
TV para você com conteúdo aqui que não para, 24 horas de conteúdo cristocêntrico de qualidade, e a gente espera por você. Daqui a pouco mais Notícias do Bem com Roberto Quirino e Tainá Félix, e mais à tarde, Conversa da Tarde com Marcos Melo. E também à noite continua a nossa programação. Compartilha, clica aí, curte, compartilha, né? Se inscreve no nosso canal e divulgue, envie esse link para alguém que pode estar precisando ouvir a palavra de Deus, tá bom? Beijo e até amanhã. Fiquem com Deus.